Olá, tudo bem? Aqui é Isidoro, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. Mais uma aula eletrizante e empolgante. Hoje a gente vai falar de inversões. Os acordes, quando eles estão com a fundamental como nota mais grave, principalmente quando eles estão na ordem fundamental, terça, quinta e sétima, eles estão no que nós chamamos de posição fundamental. E é assim que a gente costuma compor as músicas pensando em geral na posição fundamental. Acontece que se você pegar a terça, a quinta ou a sétima e passar para o baixo, você tem o que a gente chama de inversão. Então, se você tem fundamental, terça, quinta, sétima, pega a terça, joga no baixo, você tem o que a gente chama de primeira inversão. Se você pegar a quinta, jogar no baixo, segunda inversão, e a sétima no baixo, você tem a terceira inversão. Tá? Para que servem inversões nas músicas? De que maneira uma pessoa compõe ou você encontra uma inversão numa música? Bom, o primeiro motivo para um compositor botar uma inversão numa música é nenhum motivo, é inspiração. O cara achou que ia ficar bonito, meteu-lhe uma inversão lá, entendeu? E é muito interessante o acorde com inversão. A inversão dá uma majestade num acorde bobinho e simples, tá bom? Agora tem um segundo motivo, e esse é o principal foco do que eu quero passar para vocês hoje, da pessoa usar uma inversão numa harmonia, numa música, né? Então vamos lá. Quando alguém compõe uma canção, uma música, você tem a melodia e como é que a pessoa compõe os acordes? Eu creio que é na intuição. Ele está ouvindo, em geral, se a música é maior, ele começa no primeiro grau, não é obrigatório, mas é o que mais acontece. Então ele está ouvindo lá uma música, põe o primeiro grau, aí ele começa a cantar a melodia e a mão dele vai para outro acorde. Ou seja, os acordes são compostos aleatoriamente. E isso pessoas que são intuitivas e estão compondo de ouvido, ou quem entende de música, de harmonia e tudo, as pessoas compõem aonde o gosto, aonde o ouvido está escutando o próximo acorde. Então, quando você olha uma cifra de uma música e você vê a relação intervalar entre os baixos dos acordes, você vai ver que é totalmente aleatório. Você tem o primeiro acorde, o próximo está uma quarta acima, aí ele anda uma terça, depois volta uma segunda, anda uma... e está assim espalhado. A inversão serve para que a gente possa modificar essa harmonia, não trocando os acordes, mas trocando os baixos, fazendo uma linha em segundas entre os baixos, tá? Então vamos supor que eu tenha essa harmonia bobinha aqui, aleatória, né? Dó, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, Ré, Sol. Eu poderia inventar um movimento de segunda entre os baixos, no caso uma segunda descendente, segundas maiores ou menores, em geral diatônicas, né? E fazer algo assim, ó, Dó, Sol com 7, botar o Si no baixo, então eu vou ter aqui assim, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, a harmonia já me ajudou, né? O Dó, eu posso botar ele com baixo em Mi, depois eu vou ter o Ré, e eu posso trocar, caso a melodia permita, esse dominante por um dominante substituto e ter um Ré bemol até que eu volte no Dó. Então a minha música, cujos baixos faziam Dó, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó, Ré, Sol. Agora vai fazer algo assim, ó. Dó, Sol com baixo em Si, Lá, Sol, Fá, Dó com baixo em Mi, Ré, Ré bemol, Dó, caso a melodia me permita que eu troque esse Sol por Ré bemol. Esse é um outro assunto chamado dominante substituto, tá? Então ficaria assim, se eu for tocar horizontalmente na guitarra.
Então, eu peguei uma harmonia aleatoriamente, cujos baixos foram escritos aleatoriamente e fiz uma certa melodia com a nota do baixo. Então, esse daí é um primeiro exemplo, mostrando como inversões podem ser úteis para modificar a sonoridade de uma harmonia original. Agora eu vou mostrar um exemplo numa música brasileira lindíssima do Marcos e Paulo Sérgio Vale, que foi gravada e virou sucesso na voz do Milton Nascimento, que é Viola Enluarada, tá? Então, Viola Enluarada, você tem o primeiro grau, o quinto grau maior, ele vira menor, empréstimo modal, o quarto grau maior, vira menor, o primeiro grau, esse daqui que é um dominante, é o 5 de 5, né? Faz uma resolução atrasada aqui no 5, o 2, 5 e o 1. Então é uma harmonia simples. Essa harmonia, o Marcos Vale é pianista, né? E ele, obviamente, quando ele toca os acordes, diferente de nós guitarristas, os pianistas estão vendo lá tudo que está acontecendo, as vozes internas dos acordes. E ele teve uma sacação que a fundamental aqui, ou tônica, a nota dó, aqui no sol, você tem a nota si, que é uma terça menor, que vai meio tom abaixo para o si bemol, que é a terça menor, desculpa, a nota si, que é a terça maior do sol, que vai meio tom abaixo para si bemol, que é a terça menor do sol, que se encaminha meio tom abaixo para a nota lá, que é a terça maior do fá, que se encaminha meio tom abaixo para lá bemol, que é a terça menor do fá, e aí ele chegou à quinta justa aqui, a terça maior desse ré, a terça menor, a sétima menor desse acorde e a terça maior. Então, como essas notas estão fazendo um movimento cromático interno, né? Se fosse violonista ou guitarrista, talvez não sacasse isso. O cara sacou e o que ele fez? Botou no baixo. E aí modificou e ficou lindíssimo, como eu vou mostrar para vocês agora. Então ficou um sol com baixo em si, um sol menor com baixo em si, bemol, um fá com baixo em lá, um fá menor com baixo em lá bemol, um dó com baixo em sol, um ré com baixo em fá sustenido, um ré menor com baixo em fá, o sol com o mesmo baixo em fá e o dó com o baixo em mi. Então, a música, que se não fosse as inversões, ficaria assim. A mão que toca o violão, se for preciso faz a guerra. Acabou ficando assim, ó. A mão que toca o violão, se for preciso faz a guerra. Quer dizer, ele foi fazendo um cromatismo e colocou esses acordes com a inversão, que deu uma visão totalmente diferente da música, né? Um conceito diferente, enobreceu. O pessoal do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Loborges, pessoal todo, essas músicas nesse estilo dos mineiros, músicas lindas, elas são muito feitas baseadas em inversões. Então, às vezes, né, você tem coisas do Wagner Tiso intrincadíssimas, mas às vezes, muitas das vezes, você tem harmonias relativamente simples que, ao terem sido colocados os baixos invertidos, pegou uma harmonia simples e acabou ficando... Aí ficou uma coisa... Quando você vai ver lá, na verdade, o que causa essa beleza, essa majestade na música são as inversões. Tá? Olha só, é muito difícil a gente encontrar uma música
que comece numa inversão. Aliás, como vocês puderam reparar, é assim que a gente marca a inversão, com uma linha inclinada, né? Dizendo que aqui é o acorde de Sol com o baixo em si. Cuidado para não escreverem assim, com um sinal horizontal de fração, porque isso em música tem outro significado. Isso é o que a gente chama de poliacorde ou terça superposta, onde o pianista com a mão de esquerda ia fazer um acorde de Si maior e com a direita um de Sol maior. Nem sei se esse poliacorde existe, mas enfim, é o que significa. E conforme eu estava falando, dificilmente um compositor começa uma música com uma inversão. Mas um certo compositor brasileiro pegou esse acorde, esse dominante com baixo na sétima menor e botou numa música dele, e como introdução, primeiro acorde, e ficou tão marcante, mas tão marcante, que a maior parte de nós, a maior parte de vocês, ao ouvir esse acorde, identifica que se trata de Águas de Março. Porque ninguém pensou em pegar esse dominante e começar com a sétima menor. Se fez, ninguém conheceu essa música. Porque quando a gente ouve isso, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então é muito interessante que ele teve essa ideia, essa originalidade, começou a música dele assim e acabou ficando uma marca. No primeiro acorde a gente já sabe o que vai vir. Então esse é o caso das inversões. As inversões, elas não mudam a escala nem a função de um acorde. Se o acorde era subdominante ou era dominante, se o acorde é um 2 de um 2-5, ele continua sendo a mesma coisa, ele leva a mesma escala e nada muda por causa da inversão. Eu gostaria de falar uma curiosidade agora. Vamos supor que a gente tem um ciclo de dominante. Um dominante que resolve no outro, que resolve no outro, e etc. Né? Se a gente reparar internamente, a sétima do primeiro dominante, quando ele resolve, ela anda meio tom abaixo e ela vira a terça do próximo. Vira ou vai para a terça do próximo. A terça do primeiro dominante, quando ele resolve, anda meio tom abaixo e vira a sétima do próximo, ou vai para. A sétima virou terça. Quando ele resolveu, a terça virou sétima e a sétima virou terça. Quando ele resolveu, a sétima virou terça, a terça virou sétima e assim por diante. Uma situação muito interessante é a gente pegar esses dominantes etc. E escolher uma das notas, ou a terça ou a sétima, e colocar no baixo. O que vai acontecer? Eu vou ter um baixo cromático. Então, por exemplo, vou botar aqui Ré, Dó sustenido, Dó, Si, Si bemol, Lá bemol, desculpa, Si bemol, Lá, etc. Então, ao invés de ter, eu vou ter algo assim. Já existe a lógica de um dominante resolvendo o outro. Com esse baixo na terça ou na sétima cromático, fica muito mais interessante. Então, sobre inversões, tem aquela famosa frase: cuidado com os falsos profetas, não tem? Então, cuidado com as falsas inversões. Olha só, uma inversão é quando o baixo está na terça, quinta ou sétima, tá? Agora, existe um acorde muito famoso, o famoso Fá com baixo em Sol. Fá, a tríade de Fá é composta por Fá, Lá, Dó. Sol é a segunda do Fá. Então, pela teoria, pela regra da teoria, essa inversão não poderia existir, porque não é a terça, nem a quinta, nem a sétima, é uma segunda. Que segunda é essa? Está na escala, mas não está no acorde. Na verdade, sempre que você encontrar um acorde cujo baixo esteja na segunda, na quarta ou na sexta, você desconfia, porque esse é um outro acorde mal escrito. Um Fá com baixo em Sol nada mais é do que um Sol 7 sus 4 e nona.
Isso assim, os tecladistas têm a mania de fazer isso. Não é que esteja errado, não. Na teoria tá, mas na prática eu também uso muitas vezes. Porque ele a vida inteira aprendeu no piano que Fá, Lá, Dó é uma tríade de Fá. Então ele faz Fá, Lá, Dó, baixo em Sol, Fá com baixo em Sol. Mas na verdade é um Sol 7 sus 4 e nona. O Fá com baixo em Sol é um Sol 7 sus 4 e nona. Uma vez eu li numa cifra, eu estava tocando um trabalho de orquestra e botaram uma cifra e a leitura era à primeira vista. E aí no meio da cifra me apareceu um Lá menor com baixo em Fá sustenido. Como eu não tinha tempo para entender o que estava acontecendo, eu malandramente, isso até uma dica aqui, dica premium, malandragem na leitura de cifra de inversões. Quando você está ferrado, a música é cheia de inversão, você não sabe no teu instrumento. Principalmente se você tiver um baixista, se não tiver, você está ferrado mesmo. Você toca só o acordezinho que estão pedindo e deixa o baixista tocar o baixo, que fica bem. Aí eu mandei olhar 45 lá, meti o Lá menor, deixei o baixista. Quando acalmou e parou para o maestro falar umas coisas lá, eu peguei na minha guitarra, peguei Lá menor, baixinho, faz... Pô, mas isso daqui nada mais é do que um Fá sustenido menor com 7 quinta diminuta ou Fá sustenido meio diminuto, muito mal escrito. Porque se essa ainda tem dúvida se poderia ser isso ou não, isso daqui realmente não tem cabimento. Era um Fá sustenido meio diminuto, um Lá menor com baixo na sexta maior, é isso. Então, muito cuidado, tá certo? Olha só, gente, eu vou me despedindo aqui dessa aula de inversão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí, fiquem atentos, que a toda hora tá tendo esse meu material aí para vocês. E espero que vocês continuem vendo, prestigiando, mandando milhares de mensagens que vocês têm mandado e gostando das minhas aulas. Valeu? Isidoro Kutno, o seu professor de harmonia funcional e improvisação.